Olá a todos os nossos amigos do nosso curso Como Catequizar os Seus Filhos em Casa. Nós vamos ter uma aula extraordinária, não estava prevista no programa, mas no desenvolvimento das nossas aulas, a Aline e eu sentimos a necessidade de transferir também este conhecimento extra para vocês, para que possam auxiliar na catequização dos seus filhos. Esta aula extra tratará da Bíblia, liturgia e meditação como tripé da cultura religiosa infantil, segundo a pedagoga Helena Lubienska, de Lenval. Quem é Helena Lubienska? Pelo nome já percebem que ela é polonesa, né? Helena Lubienska, ela nasceu na Polônia, desenvolveu a maior parte da sua vida profissional na França e morreu em 1972 em Bruxelas, na Bélgica. Era uma seguidora de Maria Montessori e, como Maria Montessori, profundamente católica. Também como Maria Montessori, profundamente distorcida no Brasil. As esquerdas se apropriaram da figura de Helena Lubienska, assim como se apropriaram, junto com os construtivistas, da escola de Maria Montessori. Ambas, Montessori e Lubienska, eram críticas daquela educação prussiana que nós chamamos muitas vezes de educação tradicional, mas que não guarda tão rigorosamente semelhanças com uma escola realmente tradicional, vinda da Idade Média ou da Antiguidade. Esta escola dita tradicional é uma escola até moderna. Perto das pedagogias ditas modernas, ela não é tão moderna, por isso chamam de tradicional. Mas Helena Lubienska, seguindo Maria Montessori, criticava alguns aspectos do método tradicional, vindo da baixa escola prussiana, mas não advogava com isso essas técnicas modernosas que dão autonomia em demasia para a criança e acabam por perverter todo o sistema, criando uma revolução. Criticar um erro não significa aderir a outro. E no Brasil, como quase tudo, quando se critica o preto, acaba-se aderindo ao branco, ou se critica o branco, acaba-se aderindo ao preto, e não há os necessários matizes dos diversos tons de cinza. Inclusive contra a nossa tradicional cultura brasileira, que é uma cultura, por ser católica, abrangente. Nós estamos perdendo isso e adotando, por culpa das esquerdas e da revolução que anda em curso, esse método de pensar gnóstico, de oposição, quando na verdade nós temos que pensar em termos de integração. Quais são os pontos principais da educação infantil segundo Helena Lubienska de Lenval? Nós estamos tratando de um ambiente católico. Helena Lubienska era católica. Ela queria fazer da pedagogia uma continuidade da educação religiosa. Não desintegrava a educação religiosa da educação secular. E isso nós vemos que vem desde a Idade Média, da pedagogia de Hugo de São Vítor, que nos explicava que a educação, o ensino formal do trívio, no quatrívio, do português, da matemática, das ciências, não são dissociados da busca por Deus. Não são dissociados da vida em busca da santidade. Pelo contrário, Hugo de São Vítor, e isso vai ser recuperado por Montessori e por Helena Lubienska, devem ser este ensino formal um meio de santificação. Educar-se para contemplar, educar-se para no estudo encontrar a Deus. Nós vemos que isso é válido para todo o ensino, mais ainda para a catequese. Mas nós não estamos tratando nesta aula de catequese formal. Estamos tratando de todo o ambiente pedagógico para a educação da criança, que vai trabalhar na catequese, mas também na educação formal de outros aspectos seculares do seu ensino, do seu conhecimento científico. Helena Lubienska falava de religião não para as aulas de religião, mas para todas as matérias, todas as disciplinas que estavam integradas, porque o aluno é um só, o professor é um só, o ser humano é um só. Nós não temos uma dimensão religiosa e uma dimensão secular absolutamente separadas. Elas estão conectadas na mesma pessoa.
Esta vontade de conectar as disciplinas, de conectar os conhecimentos, é a base de uma interdisciplinaridade sadia. Não como essa que o MEC nos empurra, que é artificial, que é mal feita, que é porcamente feita, não é nem parcamente, é porcamente mesmo, que é feita por porcos, é algo mal feito, é algo ruim e algo que típico de um país que tem Paulo Freire como seu patrono e apresenta esses índices desastrosos de educação e esses índices terrivelmente heréticos de educação da catequese na maioria das paróquias. Nós estamos falando de uma interdisciplinaridade plena e naturalmente elaborada, em que o ensino se conecta com o outro porque são transmissões de um conhecimento que é uno, que é único e que vai ser absorvido por uma pessoa que também é una. Qual é a base desta pedagogia interdisciplinar e integral de Helena Lubienska? A Bíblia, a liturgia e a meditação. É um tripé. Primeiramente a Bíblia. Nós somos católicos, não somos protestantes. Nós não temos a Bíblia como nossa única regra de fé e moral e prática. Nós sabemos que a Bíblia está dentro de um contexto da tradição. A Bíblia é apenas aquela parcela escrita da revelação. Deus não nos revelou a Bíblia, Ele nos revelou a revelação. A revelação é tudo aquilo que Deus nos revelou. Em Adão, no concerto primitivo, e Moisés, no concerto mosaico, no concerto da lei antiga, e em Jesus Cristo, na nova e eterna aliança, continuada pela igreja, que por ele mesmo foi fundada e é o seu corpo, do qual nós somos os membros, ele é a cabeça. A Bíblia é uma parte desta revelação. É uma parte que alguns dos receptáculos da revelação resolveram, inspirados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo e protegidos de erro pelo Espírito Santo, compilar em textos escritos. Mas Deus não fez cair um livro do céu. Deus revelou e uma parte dessa revelação foi escrita. E outra, pelo mesmo Espírito Santo que preserva e inspira a Bíblia, foi preservado oralmente através da tradição oral dos apóstolos até os dias de hoje. Todavia, isso não significa um menosprezo pela Bíblia, porque ainda que ela não seja a única fonte da revelação, ela é uma das fontes da revelação. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estar conectados com a palavra escrita de Deus. E Helena Lubienska diz que isto é fundamental. A igreja diz que isto é fundamental. Mas nós não lemos a Bíblia isoladamente, nós lemos a Bíblia a partir da revelação contextual, ou seja, a partir da tradição oral e interpretada conforme o magistério da igreja. Nós temos que seguir a Jesus Cristo, que deu a Bíblia para nós, mas deu uma igreja para interpretar e falar em seu nome. Quem vos ouve, a mim ouve, disse nosso Senhor aos apóstolos, e essas palavras se aplicam também aos seus sucessores. Ouvindo os apóstolos e seus sucessores, os bispos, chefes da igreja, em união com o Papa, o sucessor de Pedro, nós estamos ouvindo não a eles, mas ouvindo o próprio Cristo, que deu esta ordem. Nós não devemos perder a intimidade com a palavra escrita de Deus. Infelizmente, em alguns ambientes católicos, por conta da resistência legítima ao protestantismo, acabamos relegando este contato com a Bíblia. E temos que voltar, temos que retornar a este contato. Como eu dizia antes, um erro não justifica nós abraçarmos um outro. As crianças, desde cedo, segundo Helena, e segundo o que nós procuramos fazer aqui em casa, estamos querendo passar para vocês, devem ter desde cedo contato com a Bíblia. Sobretudo os evangelhos, que nos narram a vida e o ministério, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes mesmo de saber ler, é preciso que os pais contem as principais passagens da Bíblia, da história da salvação, da preparação para Cristo, do nascimento dele, da sua vida, da sua obra salvífica na cruz. Contem as histórias com as próprias palavras, deixem que as crianças manuseiem exemplares da Bíblia, principalmente essas paráfrases, né, e estas adaptações infantis de Bíblias, Bíblias infantis com figuras, com outra linguagem, para elas entenderem o plano da salvação e o que o Cristo faz por nós. Mostrem ilustrações da história, elas têm que ter intimidade, conhecerem isto. Não somente nas aulas de catequese, que tem um outro conteúdo, mas no dia a dia. Vamos ler a Bíblia hoje, vamos rezar junto com a Bíblia. Agora na missa o padre e os leitores estão lendo passagens que são da Bíblia, que elas entendam que aquele livro contém uma carta de amor de Deus para nós. Ao crescer e dar seus primeiros passos na leitura, as crianças naturalmente se sentirão inclinadas também a ler a Sagrada Escritura.
a ler as histórias da Bíblia e nas passagens que não entenderem, procurar a orientação dos pais, que por sua vez estarão amparados em toda a tradição dos santos padres, dos doutores e do magistério da igreja. O contato com a Bíblia tem uma parcela lúdica, né, de manusear, de escrever, de aquilo que ela está vendo, de desenhar uma passagem a partir do que ela aprendeu. Elas vão comprometer-se seriamente com a palavra escrita de Deus, sem perder uma característica própria da criança, que é a ludicidade. Deixemos que elas manuseiem, que elas brinquem, que elas tragam a Bíblia impressa, a palavra de Deus escrita, para a sua vida. Em segundo lugar, a liturgia, né? Helena Lubienska de Lenval diz o seguinte: na prática, como ligar o ensino da doutrina à educação muscular? Pela liturgia. A liturgia cristã é um resumo prático da fé cristã. Não podemos dissociar a liturgia e a fé. A liturgia é mais compreensível à criança do que a doutrina, como o gesto lhe é mais compreensível que a definição. Quando eu faço uma cara de brabo para uma criança e aponto-lhe o dedo, isso cala mais fundo na sua alma do que simplesmente explicar um castigo, que a criança percebe pelos olhares e pelos gestos. Ora, a liturgia é composta de olhares, de gestos, de sinais. A criança entende mais isso do que uma liturgia, do que uma doutrina passada formalmente. O que não significa que não tenhamos que dar essa doutrina passada formalmente, assim como quando aplicamos um castigo, o fato de termos gestos severos não implica em que não devemos explicar o castigo. O gesto acompanha e explicita melhor aquilo que nós falamos. A liturgia também acompanha e explicita melhor e simboliza na alma da criança mais fortemente do que a doutrina, embora a doutrina tenha que ser passada. Então nós vamos dar aulas de catequeses formais, doutrinas a serem passadas, mas isso tem que ser acompanhado também por uma vivência da liturgia. O cheiro do incenso, os olhares nas velas, as vestimentas do sacerdote, do diácono e dos seus acólitos, o barulho do balançar do turíbulo ou da sineta, do canto gregoriano, tudo isso desperta os sentidos para Deus. Não é simplesmente a mente recebendo informação, mas os ouvidos, os olhos, o olfato, também a sua boca quando canta e quando responde ao padre, quer em português, quer em latim, vai fazer com que a criança também fique imersa naquele mundo da liturgia e ela compreende a doutrina que é passada na vivência litúrgica. Nós vemos que Helena Lubienska de Lenval também diz que a liturgia sugere ao educador os processos pedagógicos eficazes para favorecer o recolhimento. As luzes, diz Helena, sobre o altar são exigidas porque elas fixam o olhar sob condição de brilhar na penumbra. E assim que a alma, todas as nossas almas estão na penumbra, estão no escuro, e as luzes iluminam o altar e assim vão iluminar também a nossa alma, abrindo a nossa compreensão do que Deus nos quer dizer. Então, esta liturgia nos ajuda a compreender perfeitamente o que Deus quer dizer com isso. A liturgia, diz Helena, aparece como a pedagogia espiritual por excelência. A liturgia é um culto a Deus, sabemos. Ela não é pedagogia, ela é um culto a Deus. A liturgia é para Deus, não para o homem. Mas indiretamente ela é para o homem, como uma pedagogia. E para isso ela não precisa ser necessariamente em português com palavras que elas entendam. Até porque quando é feita em português, as ricas palavras teológicas da missa nem sempre são compreendidas até por adultos. E nem por isso faz com que esses adultos deixem de viver a Santa Missa. Nós estamos falando da liturgia como um processo simbólico. Ela é um culto a Deus, mas indiretamente ela favorece pedagogicamente o homem. Porque ela é uma pedagogia espiritual, ela é um modelo e um protótipo da sábia pedagogia. Ela sozinha, continua Helena, nos fornece os critérios necessários para avaliar todo o processo pedagógico, seja ele qual for. Vejam bem, a liturgia é lenta, diz Helena, gosta de minúcias, de repetições, de preparativos intermináveis. Isso é um dos modos pelos quais a pedagogia nos serve de modelo para a instrução. Porque assim como deve ser a liturgia, cheia de minúcias e de repetições e de preparativos intermináveis, assim deve ser um curso instrutivo, principalmente o da catequese.